O título da história de hoje é O Amor Vivo, e o nosso verso diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Esse é o nosso amigo Jesus, o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele fez muitos milagres. Ele curou os cegos, os aleijados, ele ressuscitou os mortos, ele acalmou a tempestade no mar. Realmente Jesus é maravilhoso. E agora chegou a Páscoa. Estava chegando o dia de Jesus dizer ao mundo inteiro que ele era o Filho de Deus, o Messias. E vocês se lembram, lá no comecinho da Bíblia, quando Adão e Eva pecaram, este era o plano maravilhoso de Deus: enviar o seu único filho para morrer por todas as pessoas. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Jerusalém para celebrar juntos a Páscoa, Jesus enviou 2 dos seus discípulos na frente e disse que eles veriam um jumentinho. Ninguém jamais havia montado nele. Então ele disse para desamarrá-lo e trazê-lo para ele. E disse mais: se alguém perguntar o que você está fazendo, diga a ele que o Senhor precisa e que o devolverá em breve. Os discípulos levaram aquele jumentinho a Jesus. Algum tempo atrás, antes mesmo de Jesus nascer, Deus havia dito que o Salvador, o Rei de Israel, viria a Israel daquela maneira. E agora estava acontecendo exatamente. Jesus estava entrando na cidade, montado em um jumentinho, filho de jumenta. As pessoas ouviram falar de todas as coisas incríveis que Jesus havia feito e souberam que ele estava entrando na cidade montado em um jumentinho. Então cortaram galhos de palmeira e correram ao encontro de Jesus. Jesus estava se dirigindo à entrada da cidade e as pessoas estavam dizendo: Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E eles cantavam e louvavam a Deus e gritavam muito alto. Eles se lembravam de todas as coisas maravilhosas que Jesus havia feito. Algumas pessoas não gostaram muito e falaram a Jesus: Jesus, fale para essas pessoas ficarem quietas. E Jesus disse: deixem eles que louvem a Deus. Se eles não falarem, as pedras falarão. Que momento magnífico! As pessoas estavam na entrada também se perguntando: quem é esse que está entrando? E as pessoas diziam: esse é o Rei, esse é o Messias, o Filho de Deus. Algumas pessoas estavam com muita raiva do que Jesus estava fazendo e dizendo que era o Filho de Deus. Então eles bolaram um plano para trair Jesus. E um dos seus discípulos concordou em fazer parte desse plano e traiu Jesus. Lembram o nome dele? Isso mesmo, Judas. Eles deram algumas moedas para Judas e Judas levou eles até Jesus, que estava orando. Então Judas deu um beijo no rosto de Jesus e os soldados o levaram embora. Jesus foi levado ao Sinédrio e foi apresentado a eles como Filho de Deus, o Salvador dos judeus. E eles perguntaram: quem é você? Você é o Messias, o Salvador dos judeus? E Jesus disse: você quem o diz. Eles estavam com muita raiva. Eles queriam que Jesus fosse morto. Então levaram Jesus perante Pilatos. Pilatos ouviu o caso de Jesus e disse: eu não acho que Jesus tenha feito nada de errado. Então ele considerou Jesus inocente. Mas Pilatos disse que puniria Jesus, porém o libertaria logo após.
quê? Você vai libertar Jesus? E as pessoas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o! Jesus foi ferido. Cuspiram no seu rosto, rasgaram as suas roupas, tiraram dele, colocaram nele um manto de rei e uma coroa de espinhos. Jesus foi forçado a carregar a sua cruz longe, para uma montanha, e precisou da ajuda de outra pessoa porque não conseguia fazê-lo sozinho, ele estava muito cansado. Mas isso é assunto para outra história. Amanhã teremos a nossa última história. Então eu espero você. Até lá!